Anselmo Góes. Anselmo, você é um dos mais brilhantes sergipanos de todos os tempos. E duas coisas, aliás, três coisas mais me admiro em você. Uma, a sua simplicidade. A gente chegou aqui, você tem que colocar um sapato, não. Venha com a sua simplicidade. A outra, os seus conhecimentos, o seu faro jornalístico. E uma outra que é você dizer permanentemente, olha, eu sou de Frei Paulo. Eu sou de Frei Paulo. Boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer enorme. Eu tenho uma brincadeira que eu digo que quando eu fui morar no Rio, isso já tem mais de 50 anos, a minha mãe me deu 2 conselhos. Disse assim, ô meu filho, cuidado com as más companhias. Esse foi o primeiro conselho. O segundo, não diga que é de Frei Paulo para não parecer metida besta. Entendeu? Não, mas falando sério é o seguinte, eu nasci em Frei Paulo e morei até os 5 anos lá, depois de morar aqui em Aracaju e fiquei aqui até os 20. E esse período, de 0 aos 20 anos, é um período definidor do nosso caráter. Isso aqui é verdade. É nesse período que a gente aprende a gostar de uma comida ou não gostar de outra. É nesse período que a gente aprende a gostar de um clube ou desgostar de outro. Então, eu tenho uma absoluta consciência que quem me deu a régua e compasso foi Sergipe. Isso eu não tenho nenhuma dúvida disso. Foi aqui, na velha Gazeta de Sergipe, ainda muito menino, que eu aprendi com pessoas como Ivan Valença, José Rosa de Oliveira Neto e tantos outros. Aprendi as regras do ofício, as regras básicas, né? E eu sou eternamente grato, mais grato mesmo, não é uma coisa que... Porque foi aqui, quando eu cheguei no Rio, eu já estava, vamos dizer, moldado para começar uma nova vida. Mas a base, a regra, o compasso é de Frei Paulo, é de Aracaju. Anselmo, o presidente Temer não cai por quê? Ele não cai por vários fatores. O principal deles é que eu acho que o brasileiro está cansado de derrubar presidente, de muito barulho. Tanto que você sente, de certa maneira, nesse momento, uma população em casa, quieta. Não faltam motivos para estar na rua, certo? Mas está em casa. Por quê? Porque eu acho que já está um certo fastio, um certo cansaço dessas revoluções, dessas confusões e tal. E também porque falta pouco tempo. Na verdade, esse mandato do Temer já está acabando, porque em outubro do ano que vem, ou seja, daqui a um ano teremos eleição. E o terceiro motivo é que o Temer é, de longe, o político brasileiro que melhor conseguiu, que melhor conhece o Congresso, né? Ele foi um parlamentar a vida inteira, quer dizer, antes de ser vice-presidente da República, ele foi deputado federal. Foi presidente daquela casa, então conhece aquelas pessoas, conhece as suas tentações, né? Onde é que mexe com o ego, onde é que mexe com o bolso, né? Então, por isso tudo, eu acho que ele fica. Eu acho que hoje em dia, sinceramente, eu acho que nem mesmo quem diz fora Temer, tipo o PT, no fundo, que é o fora Temer, entendeu? Eu acho que está todo mundo prefixou o seguinte: vamos deixar para resolver essa parada em outubro de 2018. Eu acho que é mais ou menos o acordo não escrito que o Brasil optou. Por que Eduardo Cunha não fala? Eduardo Cunha é um fora da lei, né? E talvez o mais afoito fora da lei da história, pelo menos da segunda metade do século XX. Eu acho que não teve nenhum político brasileiro com tanta sede ao pote, né? As pessoas têm como hábito, muitas vezes, colecionar coisas em casa, né? Eu coleciono dedais, o que parece um absurdo, mas, enfim, eu tenho uma coleção de dedal. E ele tem uma coleção de escândalo, né? Ele por onde ele passou, na administração pública fluminense, na SEAB, ele é de uma ousadia enorme, né? A minha impressão, pelos últimos movimentos dele, é que ele tem a ilusão, eu acho que é a ilusão, de que em algum momento o Supremo vai soltar.
mas isso já tem um ano que ele está na prisão, e a minha desconfiança é de que tem muita gente no Poder Judiciário trabalhando para que ele fique na prisão. Porque, na verdade, é o seguinte, esse negócio de delação premiada terminou virando moda, né? Que, geralmente, o que acontece em países que adotam esse modelo de delação é o seguinte, você pega um cabra e esse cabra conta uma história toda. Então, você não precisa pegar mais de um. Pega 2, então, pega 3 no máximo. Aqui já tem mais de 100 delatores. Então, a minha impressão é que há hoje, no âmbito do judiciário, um desejo de, olha, já quem delatou, delatou, quem não delatou, temos que deixar alguns, até para mostrar que o crime não compensa. Eu acho que ele está entre estes. Eu acho, mas não tenho certeza. Sergipe tem o deputado federal André Moura, que foi muito aliado de Eduardo Cunha, hoje líder de Temer no Congresso Nacional, e disparadamente o político sergipano que tem conseguido mais liberar recursos, verbas para municípios de Sergipe. Talvez na história mais recente de Sergipe não se tenha encontrado então tanto prestígio. Mesmo assim, você entende que a distância, que André tem muita força popular para disputar, digamos, um cargo majoritário, ou essa vinculação dele com Temer, a vinculação que teve ou tem com Eduardo Cunha, isso pode atrapalhar? Olha, eu não saberia lhe responder, até mesmo porque eu estou fora de Sergipe e não acompanho o André. Eu perguntei à distância. Pois é, exatamente. Mas o André não é um político do meu tempo, né? Eu sou das antigas, então não é um político do meu tempo. Eu acompanho ele de longe e realmente ele era muito próximo do Eduardo Cunha. Chega, na minha opinião, a ter uma relação um tanto até promíscua, entendeu? Com o Eduardo Cunha. Agora, ao mesmo tempo, eu vi... O que seria essa relação promíscua? É porque é o seguinte, o Eduardo Cunha, ele reservava 24 horas do dia para se meter em atrapalhada, entendeu? E o André estava lá. Agora, o que eles fizeram, eu não sei. Seria absolutamente leviano da minha parte, leviano mesmo, dizer que ele tinha feito alguma coisa errada. Isso realmente seria leviano, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que ele se aproximou muito da zona de perigo, mas muito, entendeu? E de uma maneira muito próxima, mas muito próxima mesmo, é uma coisa unha e carne, entendeu? Então isso permite que eu, sem conhecer e sem ter detalhes e muito menos qualquer prova, eu considere que essa relação foi próxima demais para o meu gosto. Ao mesmo tempo, isso é bom que se diga, eu vejo ele como um jovem político de grande sucesso, de grandes qualidades em termos de habilidade, de conversa. Ele é um grande abridor de porta em Brasília. Você tem a Câmara, geralmente, é uma casa grande, são mais de 500 deputados, e a maioria sai do seu estado e se perde lá, vira anônimo. Você passa por ele e ninguém sabe quem é. Não tem a menor importância. Nunca o ministro vai saber quem é aquele deputado e tal. E isso é, olha, a maioria, o que chamam de baixo clero no Congresso, eu acho que é mais de 2/3. Acho que mais de 2/3 das pessoas que se elegem deputado ou senador, principalmente deputado, são ilustres desconhecidos. São conhecidos ilustres em sua terrinha, em seu quintal, na sua cidade natal. Mas em Brasília são um Zé Ninguém. E o André conseguiu, nesse espaço, abrir um caminho, ponto para ele, porque realmente ele abriu um caminho, ele conseguiu, numa máquina que puxa as pessoas para o anonimato, principalmente quem é do Nordeste, entendeu? Não, é diferente de um político do Sul, que fez uma história mais televisiva. Então, ele é um político do Nordeste, um político jovem, olha, ponto para ele. Ele conseguiu ser um político realmente conhecido em Brasília, de grandes habilidades, e realmente é do ramo da política. Em uma das delações, apareceram os nomes dos senadores Eduardo Amorim e Maria do Carmo.
O que você sabe? Eles realmente tiveram algum tipo de envolvimento com aquelas trapalhadas, Aldebrecht e companhia? Não, eu sinceramente não sei. Eu não acompanhei assim isso mais de perto. O que, na verdade, você tem aí é o seguinte, principalmente a delação da Aldebrecht. A delação da Aldebrecht vai ficar para a história. Essas outras delações, tipo JBS, isso causa muita espuma, mas tem muito pouco chope. Agora, a Aldebrecht não. A Aldebrecht é um documento denso, extenso, envolvendo a delação de dezenas e dezenas de diretores, que mostra com muita clareza, com muita riqueza de detalhes, como se fazia política no Brasil, e como se financiava os políticos. E aí tem a questão, o financiamento é para a campanha ou para o próprio bolso? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. É para a campanha ou para o bolso? Não que os dois não sejam feios. Eu acho, para o meu gosto, ambos coisas feias. Porque você, quando recebe uma doação por debaixo do pano, sem registrar, você está recebendo uma ilicitude, né? Mas, evidentemente, quando você, além de receber esse dinheiro, você não usa na campanha e usa como riqueza pessoal, tal, eu acho que esse crime é mais hediondo do que o primeiro crime, né? Então, eu, sinceramente, eu não acompanho a política da minha terrinha assim, com detalhe. Eu não acompanho. Para a eleição presidencial, aí surgem nomes como João Dória. João Dória seria o que? O menino engomadinho? Seria o marqueteiro? Ou estaria preparado para assumir a presidência? Aí surge Jair Bolsonaro, com uma experiência de parcela considerável da população. Como é que você vê esse quadro? Olha, o que é interessante, essa campanha do ano que vem, ela está aberta, não é isso? É um negócio impressionante, porque, enfim, eu lido com política. O meu pai foi vereador em Frei Paulo, Euclides Góes. Eu lido desde garoto, moleque, menino, em 58, eu já ia para os comícios, menino lá. Ouvia aqueles comícios do Lote, começava a ter que cantar assim, espada de ouro, quem tem é o Marechal Lote. Enfim, eu lido com a política há muitos e muitos anos, né? Mas eu nunca vi um quadro eleitoral tão confuso como esse que se apresenta para outubro do ano que vem. O que é que tem? Muitos candidatos, não é isso? Vai, de certa maneira, repetir a eleição de 1989, que tinha mais de uma dezena de candidatos a presidente, doutor Ulisses, Aureliano Chaves, Fernando Collor, Leonel Brizola, Paulo Maluf, Lula, a Fife, sabe? Então, eu acho que vai, na largada do próximo ano, vem muita gente. Vem muita gente. E aí, resta saber quem é os dois que vão para o segundo turno, né? O caso do Dória, eu vou dizer a você o seguinte, o Dória, enfim, eu sou muito bom de errar, eu já errei muito em política, aí sou craque nessa área de errar. Mas eu acho que o Dória foi com muita sede ao pote. Ele não soube. Todo político é, por natureza, um sujeito ambicioso. Ele não soube esconder essa ambição. Ele esgotou essa ambição com muita rapidez, assim, jogou essa ambição com muita velocidade. Então, eu acho que ele se queimou um pouco. Ele tem dois desafios. Primeiro desafio, a minha impressão é que hoje ele é minoritário dentro do partido dele, né? Que o Alckmin é mais antigo, está mais tempo, governador de São Paulo, né? Eu tenho a impressão que o Alckmin é, de longe, o favorito das bases dos tucanos. Isso é o primeiro desafio dele, que ele terá que sair desse partido. E segundo, ao ir para um outro partido, ele terá também uma dificuldade, assim, porque uma coisa, se o adversário dele atual no PSDB fosse o Aécio ou fosse o Serra, porque são pessoas distantes. O Aécio é lá de Minas e o Serra, mesmo sendo de São Paulo, é distante dele. Outra coisa é ele enfrentar o Alckmin, porque ele foi criado pelo Alckmin, né? Ele só é prefeito de São Paulo por causa do Alckmin, né? O Alckmin impôs o nome dele ao partido,
né? O Alckmin pôs o nome dele à revelia de lideranças tradicionais. Ele tinha contra ele o Serra, ele tinha contra ele até o Fernando Henrique, né? Então, o Alckmin fez muito por ele. Então, eu acho que seria uma traição muito recente. A traição é quase que inerente à atividade política, né? Eu conheço lá no Rio mesmo uns 10 políticos que traíram o Brizola. Então, é muito comum. Mas, geralmente, essas traições, elas se dão no decorrer de alguns anos, entendeu? É feito de maneira mais lenta e não tão abrupta, né? E a cria ser contra o criador é recorrente. A gente já viu esse filme 20 vezes na política. Mas, no caso dele, é muito recente. Há um frescor muito grande da relação dele com Alckmin. Tanto que ele, até nesse sentido, ele tem sido, diga-se a favor dele, muito cuidadoso com as palavras quando se refere a Alckmin. Mas se os dois forem para o palanque disputar o mesmo eleitorado, aí alguém vai chegar à mãe do outro, é natural da política. Mais 2 perguntas apenas. Eu queria falar um pouco sobre o Bolsonaro, tá? Eu acho que o Bolsonaro é uma pessoa muito popular, né? Mas ele é popular pelo que ele simboliza na cabeça das pessoas. Botar um pouco de ordem nessa bagunça. Isso ele simboliza. Agora, no dia que as pessoas conhecerem o Bolsonaro, aí eu acho que é um pouco mais difícil para ele. Primeiro, ele é brilhante, mas ele não é tão brilhante que fosse general, ele só ficou no capitão. Então, ele não é um cão. Segundo, ele não é bem visto pela cúpula militar. Isso não é muito dito, mas ele, por exemplo, ele aparece em tudo quanto é lugar aqui pelo Brasil, mas você nunca viu ele no clube militar. Por quê? Porque é muito difícil. Ele ficou conhecido por fazer uma rebeldia dentro de quartel. E as Forças Armadas não prezam a disciplina, né? E é interessante que uma dessas rebeldias, ele ameaçou jogar uma bomba no sistema de água lá da SEDAI do Rio. Então, eu acho muito difícil. E acho também que o ser humano, se quiser votar nele, vai votar com o passado, né? E eu acho que país nenhum merece ir para o passado, merece ir para o futuro. Quem vota nele vai votar para 64. É um voto caranguejo, é um voto para trás, né? Eu acho que as pessoas querem ir para frente. No seu entendimento, são mais 2 perguntas então. Os senadores sergipanos, Eduardo Amorim e Maria do Carmo, erraram ao votar pela recuperação do mandato, pela retomada do mandato do senador Aécio Neves? Olha, eu acho que sim. Eu acho... É muito difícil para mim dizer isso, porque eu sempre tive uma relação muito simpática, muito legal com o Aécio. O Aécio é uma pessoa muito gentil, uma pessoa... tal. Mas o que o Aécio fez é feio, entendeu? Não é feio. Porque se ele queria vender um apartamento, que ele fosse no Zap vender um apartamento e procurasse uma imobiliária. Se ele queria um dinheiro emprestado, que ele fosse no banco, né? Ah, tudo bem, não foi no banco, foi numa pessoa, num amigo. Ah, tudo bem, então foi um amigo, não foi no banco. Tá bom. 2 coisas. Quem é esse amigo? Você sabe quem é. O Joesley, e a história que o Joesley tem, criou uma história de caçar muito mais político do que gado, que é a área dele. E segundo, por que em dinheiro vivo? Se é um empréstimo legal, por que dinheiro vivo? Por que não um cheque do senhor Joesley para o senhor Aécio, paga um cheque direitinho? Ou seja, foi feito por debaixo do pano. Foi feio. Não foi ético, foi imoral, entendeu? Eu digo isso com certa tristeza, porque o Aécio é um encanto de pessoa, tem a cabeça aberta, fez uma bela campanha para presidente da República. Eu digo isso com nenhuma ponta de alegria. Mas o que ele fez foi feio. Não é recomendável. Não é o que minha mãe me ensinou, nem meu pai me ensinou, entendeu? Foi feio. A última pergunta. Aliás, 2 em uma. O Lula, ele será candidato, poderá ser candidato? Lula vai ser preso? Eita, essa pergunta é de $1 milhão também, né? Todo mundo passa na rua e me pergunta, né? Se eu soubesse, eu dava isso no jornal, entendeu? Não, olha, é o seguinte,
O Lula, pelo andar da carruagem, eu acho que ele tem, vamos dizer, 60% a 70% de chance de ser condenado de não ser candidato, de não conseguir o registro. Ou seja, eu estou achando hoje que ele tem mais chance de não conseguir o registro do que conseguir. E, embora o nosso Poder Judiciário tem muita lei para tudo, né? Então, não sei, aí a segunda instância o condena, aí ele consegue uma liminar de um juiz que não sei o quê, e vai ser candidato a si mesmo, sob júdice. Você já viu isso várias vezes, né? O Maluf é candidato sob júdice a vida inteira. O Maluf coleciona candidato e cheio de processo. Então, não me surpreenderia ele ser candidato, mas eu acho que a propensão é ele não ser candidato. E aí o Partido dos Trabalhadores apresentaria o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Agora, ele será candidato ou não candidato, um eleitor muito importante e muito poderoso na eleição do ano que vem, que pese toda a carga de acusações, de preconceito e de acusações mesmo, ele é um candidato poderoso. Eu costumo... me incomoda muito quando eu estou lá no Rio, em São Paulo, as pessoas... o Lula é só o pessoal do Nordeste é que vota no Lula, não sei o quê, então é mais forte o Nordeste. Isso me incomoda um pouco, porque passa uma ideia, que eu acho uma ideia errada, de que o eleitorado nordestino é um eleitorado pior ou melhor do que o eleitorado do Rio e de São Paulo, né? O eleitorado do Rio elegeu Eduardo Cunha, o eleitorado de São Paulo elegeu Paulo Maluf. Então não é essa a questão. A questão é que o Lula, durante principalmente o seu primeiro governo, ele tomou uma série de iniciativas, né? Muitas delas, é verdade que ele encontrou um país arrumado pelo Fernando Henrique, né? Fernando Henrique Fernando Henrique foi o cara que acabou com a grande inflação. Todos nós aqui, um pouquinho mais velhos, sabemos o que é inflação, né? Que vai subir o preço da gasolina, aí aparecia fila nos postos na véspera. A gente sabe que esse negócio de inflação beneficia rico, porque o rico pegava o dinheiro dele e aplicava, enquanto o pobre ficava com o dinheirinho ali correndo, né? O salário do pobre subia pela escada e a inflação subia de elevador. Então o Lula encontrou um país organizado, mas o Lula teve discernimento de fazer políticas de integração social muito importantes. Então ele, da minha maneira, ele foi um bom presidente para o Nordeste. Ao contrário da Dilma, que quebrou o Brasil. A Dilma quebrou o Brasil. Isso é um fato, entendeu? Por uma razão ou por outra, ela quebrou o Brasil. Isso aí são os números, e eu acho que não se deve brigar com os números, mas ela quebrou o Brasil. Você tem uma ideia, no primeiro ano do governo dela, do segundo governo dela, ela aumentou o preço do preço da energia em 100%, porque ela tinha feito tudo errado. Ela foi o país começou, a recessão que está aí, começou no governo dela, né? Enfim, é isso. Meu caro Anselmo, muito obrigado pela entrevista. Prazer. E Sergipe agradece muito por você ser brasileiro e agradece muito a Deus por você ter nascido aqui. Obrigado por você existir e ser Frei Paulistano. Eita, e viva Frei Paulo! Maravilha!